dia, quarto ano M2. Vamos começar mais uma aula de matemática, dando continuidade ao conteúdo de subtração. Hoje nós vamos aprender a auxiliar o cálculo da diferença. Como calcular a diferença entre dois números? Na página 90, vamos nos deparar com essa situação. Os jogadores de basquete geralmente são muito altos. Na Olimpíada Estudantil, 2 atletas se destacaram por sua altura. Observe. Letra A. E os 2 atletas, né? Letra A. Qual é a diferença de altura entre os 2 jogadores? Para saber a diferença de altura, vamos realizar uma subtração. Vamos organizar o nosso cálculo com a altura dos jogadores e aí descobrir qual é a diferença. Então, 203, que é o maior número, menos 199, que é a altura de Luiz, vai dar uma diferença de 4 centímetros de altura, certo? Então, Marcos, ele é mais alto que Luiz, 4 centímetros. Letra B. Os 2 jogadores subiram em uma plataforma de 15 centímetros de altura. Qual é a diferença de altura entre os dois a partir do chão? A diferença continuou a mesma, porque os 2 subiram na plataforma. Se somente um tivesse subido, iríamos perceber que haveria uma diferença maior, né? Porém, os 2 subiram na mesma plataforma, então a diferença continuou a mesma de 4 centímetros. O que você observou em relação às diferenças nos 2 casos acima? Explique. Pessoal, a diferença ela foi mantida, porque os 2 subiram na plataforma. Então, a observação acerca das situações foi essa. Mila diz assim: você percebeu que, quando alteramos o minuendo e o subtraindo com a mesma quantidade, a diferença não se altera? E o me fala assim: 4.000 menos 1.673. Se eu tirar 1 de 400, terei 3.999. E se eu tirar 1 de 1.673, terei 1.672. Assim, o resultado fica o mesmo. E me explica aqui uma situação com números diferentes, né? Mas uma situação semelhante a essa, certo? Então, vamos para a página 91. Vivenciando a matemática. Calcule as diferenças subtraindo uma unidade do minuendo e uma do subtraindo. Observe o exemplo. Só relembrando que chamamos o número que fica em cima de minuendo e o número que fica embaixo de subtraindo. Esses são os termos da subtração. O resultado também tem o nome de resto ou diferença. Vamos lá. Nesse exemplo aqui, nós temos uma situação. Na outra situação, o que foi feito? Foi tirado uma unidade de cada número desse, uma unidade do minuendo e uma do subtraindo. Se eu tirar uma unidade de 8.000, ficará 7.999. Se eu tirar uma unidade de 4.728, ficará 4.727. E aí, eu tirando uma unidade de cada número, né, do minuendo e do subtraindo, o resultado ficou o mesmo, a diferença ficou a mesma, certo? Letra A, vocês irão fazer da mesma forma. Tirando uma unidade de 10.000 e uma unidade de 7.382. Primeiro, vocês irão calcular 10.000 menos 7.382, certo? E vai dar um valor. Depois, vocês irão fazer da mesma forma do exemplo. Tira uma unidade do minuendo e uma unidade do subtraindo para calcular o resultado. E aí, irão perceber que a diferença continua a mesma, certo? Então, os resultados foram 2.618, letra B, 1.370, C, 65, D, 15.236. Vocês irão me enviar a foto dessa atividade. Só enfatizando,
a questão ela não pede só para calcular esse resultado, certo? Ela até dá um exemplo para que seja feito. Então, vocês irão fazer dessa forma. Na letra A, disponibiliza os números nesse formato, né? E eu quero que vocês sigam a orientação mostrada nesse exemplo aqui, tá certo? Então, na foto que vocês irão me enviar, eu quero os dois resultados. Os resultados desse formato aqui e o resultado do formato, eu quero a organização dos números, subtraindo aí uma unidade do minuendo e uma unidade do subtraindo, beleza? Paulo finaliza a atividade dizendo assim: a subtração fica muito mais fácil assim, mas só podemos utilizar esse recurso quando precisamos da diferença entre dois números. Então, nossa aula de matemática finaliza aqui na página 91 e eu aguardo o registro com fotos dessa atividade.